Olá, gente! Então, hein? Moraes se declara impedido em caso de ameaça à sua família, mas mantém prisões, né? Como assim, né? O que aconteceu é que eles prenderam alguns suspeitos lá de ameaçar a família de Moraes, né? Mas isso é muito estranho, porque é aquilo que eu disse, né, em outros vídeos, né? Todas essas decisões têm partido do STF. Não deveria, né? Porque se alguém foi ameaçado e essa pessoa, se alguém foi ameaçado e quem fez a ameaça é uma pessoa que não tem foro por prerrogativa de função, o caso deve ser remetido à justiça, né, de primeira instância, né? Para a pessoa ter direito de recurso, enfim, todas essas questões, né? Só que aí, né, o Moraes, ele efetuou, fez lá os mandados de prisão, né? E aí, óbvio, ele é no caso seria a vítima, o juiz não pode ser a vítima e o julgador no mesmo caso, né, no mesmo processo. Só que isso aí acontece toda hora, né? Todo momento o Moraes se porta como vítima e julgador. Só que dessa vez a OAB parece que reclamou, parece que a OAB reclamou um pouco mais forte. Só que assim, ele se declarou impedido, mas ele manteve as prisões, o que de fato não ajuda de nada, né? Porque se ele é impedido, ele não deveria nem ter efetuado essas prisões, porque em causa de impedimento é nulidade absoluta. É muito diferente do caso, se for por exemplo, do Moro. O Moro ele foi julgado suspeito. Suspeito é nulidade relativa. Impedimento é nulidade absoluta. Então, todos os atos que o Moraes tomou nesse caso são considerados nulos absolutamente. Então, ele teria que ter, sim, retirado as prisões, ele deveria ter relaxado as prisões, porque se alguém teria que ter feito isso, seria outro juiz, não ele, né? Então, ele mantendo essas prisões só mostra que é aquilo, virou o caso da mãe Joana, né? Os juízes, os ministros do STF podem fazer o que bem entendem, porque isso aqui não faz o menor sentido. Se ele se declara impedido, é nulidade absoluta, então ele não pode ter feito nada naquele processo. É a mesma coisa você, por exemplo, você ser um juiz e você ter o seu desafeto ali como réu, obviamente você vai decidir contra ele, né? Então você tem que se declarar ou suspeito ou impedido. Nesse caso, impedido porque ele seria uma das vítimas. Então imagina, o cara ser juiz e vítima no mesmo caso, não dá, né? Então, o ministro do STF, Moraes, se declarou impedido neste sábado de permanecer no caso da ameaça e perseguição contra membros de sua família. Ele prosseguirá, no entanto, com a relatoria relacionada à suspeita do crime de tentativa de abolição do Estado, relacionada à suspeita do crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito com emprego de violência ou grave ameaça. Caramba! Então ele remeteu isso ao STF porque ele estaria dizendo que isso aqui teria a ver com crime de abolição do Estado Democrático de Direito, né? O Estado brasileiro é tão fraco que um cara falando com outras pessoas na rede social, lá no WhatsApp, né? Não, é tentativa de abolição. Cara, que tentativa é essa? Tentativa do cara falando com outra pessoa no WhatsApp, né? Se teve ameaça, que seja julgado pelo crime de ameaça. Esse que é o grande problema. O crime de ameaça, ele existe, né? Óbvio, ameaça é errado, você não pode ameaçar ninguém. E tem a diferença entre ameaça e bravata, ainda tem isso, né? A ameaça, ela tem que ser real, ela não pode ser uma ameaça tipo, entendeu? Uma bravata, entendeu? Não pode ser uma ameaça tipo uma bravata, ela tem que ser uma ameaça real, né? Então, assim, a grande questão desse caso é que não parece que foi uma ameaça real, mas óbvio, tudo para perseguir pessoas, né? Tudo para perseguir pessoas que criticam o sistema, né? Essa é a grande verdade. Lá. Com isso, Moraes manteve a prisão preventiva dos dois suspeitos que haviam sido presos na sexta-feira, pela suspeita de envolvimento nas ameaças, apontando que há fortes indícios de autoria. O ministro dividiu o caso em dois. As investigações sobre os crimes de ameaça e perseguição devem ser redistribuídas a outro ministro do STF, já que ele é impedido de atuar nela. Moraes, porém, afirmou que há provas escolhidas nesse caso conectadas às ações que investigam os ataques à democracia relatados por ele. Isso aqui é a coisa que não faz o menor sentido, porque o crime que eles falam que foi o ataque à democracia aconteceu em 8 de janeiro. Essas pessoas aí que foram detidas, para elas serem incluídas nesse mesmo inquérito, elas teriam que ter participado desse ato. Se não tem participação delas, não tem por que você se estender.
Quer dizer, então o caso, esse é o grande problema. O caso desse negócio de ataque à democracia, ele vira um julgamento intertemporal, quer dizer, ele aconteceu numa época, mas tudo que acontece depois também pode ser conectado àquilo, cara, isso não faz o menor sentido. O crime aconteceu ali, as pessoas fizeram cagada, ficaram pedindo intervenção militar, é horrível isso, mas o que acontece depois de crítica ao ministro do STF, isso não tem nada a ver com o que aconteceu no 8 de janeiro. Não tem nada a ver, se a pessoa não participou, não esteve lá, isso aqui é posterior. Isso aqui não tem nenhuma ligação com o que aconteceu lá. Isso aqui é a coisa mais absurda que o Moraes tem feito, além de tudo, né? Aquele caso do aeroporto lá, por exemplo, ele tentou forçar isso, ele tentou forçar que aqueles caras do aeroporto, eles participaram do 8 de janeiro, alguma coisa, tiveram participação, eles falam que não, é participação intelectual, que o cara não precisou estar lá para ter participado. Cara, isso faz o menor sentido, isso aí é absurdo total, não tem lógica isso, o cara participar de forma mental, né? Não, ele contribuiu para que aquilo acontecesse. Isso é mentira, isso aí é um absurdo, isso aí é um grande abuso de autoridade. O que aconteceu ali, as pessoas que foram detidas ali, que fizeram a cagada, que sejam julgadas. Agora, o que outras pessoas estão fazendo posteriormente a isso, que não tem nenhuma ligação, até porque estamos em 2024, né? O 8 de janeiro foi em 2023, mais de um ano, já vai completar 2 anos. Né? Daqui a 6 meses vai completar 2 anos. Quer dizer, o julgamento ele é intertemporal, nunca vi isso na vida. Né? O julgamento que ele continua, ele é um caso, o crime foi cometido lá atrás, ele se estende até o futuro. Né? Isso não existe. Né? Esse é o grande problema, né? Que ele está querendo botar essas duas pessoas aí que foram presas nesse inquérito aí porque o crime de ameaça por si só não tem uma punição severa, né? É uma punição branda, até porque, se você for pensar bem, um crime de ameaça é um crime, de fato, ele é um crime. Mas a ameaça, se só tiver ameaça, se não tiver violência mesmo, né? Se não tiver realmente a execução, você não pode considerar isso como algo mais grave, porque de fato ele não produziu danos nesse meio tempo. Então, é crime, mas tem que ser julgado de forma com o que está previsto na lei em relação ao crime de ameaça. O que eles estão querendo fazer é aumentar a pena, botar os caras lá de 17 anos na cadeia, é o que eu digo, né? Eu tinha até um professor que falou uma vez, né, que o sujeito lá, ele tinha sido condenado lá, disparo de arma de fogo, né? Falar, o processado, né, queria uma pena altíssima para ele. Falar, então se ele tivesse matado o sujeito, a pena ia ser a mesma coisa, porque de fato, né, o sujeito aqui, ele fez ameaça e pode ser que ele cumpra a pena ainda pior que se ele tivesse realmente assassinado alguém, né? Não faz o menor sentido, né? Você tem a questão do princípio da proporcionalidade, né? Você não pode... E razoabilidade, você não pode botar um cara na cadeia por 17 anos por uma ameaça, não que teve morte, não teve nada, né? Se tivesse um homicídio, né? Aí tudo bem, ele poderia até dizer, aí foi algo mais grave. Uma bravata, um aplicativo de rede social ainda, porque ele teria dito ali que parece que ele falou que eles teriam que combater o comunismo, alguma coisa do tipo, é por isso que eles estão conectando com, pelo amor de Deus, com os atos de 8 de janeiro, né? Os fatos narrados pela Procuradoria-Geral da República são graves e presentes a comprovação de materialidades e fortes indícios de autoria, apontam a intenção consciente e voluntária dos agentes em restringir o exercício livre da função judiciária, notadamente quanto às investigações decorrentes dos atos praticados no dia 8 de janeiro de 2023, afirmou o ministro em sua decisão. Caramba, hein? O exercício livre da função judiciária é fraco mesmo, hein? Caramba, o Estado brasileiro é fraco. Uma pessoa consegue botar em xeque todo o judiciário, né? Caramba, cadê a polícia, hein? Quer dizer, se realmente tivesse um movimento armado de fato, já teria caído, né? Porque olha essa fraqueza disso aí. A pessoa comentando em coisa na rede social, o Estado já fica todo em pânico. Imagina se tivesse uma ação armada mesmo, né? Com pessoas realmente organizadas, né? Aí o Estado brasileiro cairia, né? Porque imagina, tão fraco assim, né? A ponto de achar que não, isso aqui vai restringir o exercício livre da função judiciária. Pelo amor de Deus, né? Isso aqui é um... Enfim, olha lá, o ministro menciona que a PGR apontou que o conteúdo das mensagens trocadas pelos suspeitos com referências a comunismo
e antipatriotismo evidenciam com clareza o intuito de, por meio das graves ameaças a familiares do ministro Moraes, restringir o livre exercício da função judiciária pelo magistrado do Supremo, à frente das investigações relativas aos atos que culminaram na tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito em 8 de janeiro do ano passado. É aquilo que eu disse, os idiotas do 8 de janeiro, eles deixaram toda essa questão daqui para frente, agora tudo vai ser isso. Tudo vai ser isso. Qualquer crítica ao judiciário, ao governo, tudo vai ser jogado ali no mesmo local. O 8 de janeiro vai ser utilizado, assim, daqui para frente como tudo vai ser utilizado. Tudo que o judiciário fazer em relação a perseguir oponentes políticos vai ser usado no 8 de janeiro. Por isso que eu digo, esses idiotas que ficam pedindo intervenção militar, esses negócios de mais ditadura, não sei o quê, os idiotas conseguiram. Olha só, a intervenção do judiciário que vocês estão pedindo intervenção militar, vocês estão fazendo a gente receber uma intervenção do judiciário agora, né? Parabéns aos envolvidos, isso é tudo culpa de vocês, né? Foram lá ficar, não, exército, não sei o quê. Cara, realmente, toda manifestação que tiver daqui pra frente tem que proibir a entrada dessas pessoas. Se tiver alguma coisa, tem que retirar, assim, a socos essas pessoas que estão pedindo intervenção militar. Olha só o que eles fizeram. Agora, por causa de um evento ridículo que, enfim, né? Eu posso até dizer, realmente, teve infiltrados, né? Teve muita gente infiltrada ali dentro. Foi um ato que foi desejado pela esquerda brasileira para eles poderem fazer esse tipo de coisa, né? Para eles poderem armar outras questões ali de processo de censura, né? Mas tinha gente ali que queria mesmo o golpe militar. Então, essas pessoas que queriam esse golpe militar ferraram todo mundo. Ferraram todo mundo. Se não tivesse tido 8 de janeiro, eu acho que o Lula já até teria tomado impeachment já, né? Se não tivesse esse 8 de janeiro, acho que o Moraes também já teria se enfraquecido muito, porque ele não teria motivos para fazer nada disso. Eu não teria tido uma tentativa, não teria tido uma tentativa de golpe, não teria tido nada. Não teria tido absolutamente nada. Não teria tido uma insurreição, que eles falam tanto, enfim. Só que aí o que acontece? Eles utilizam... O que eles estão utilizando essa questão aí de crime contra a democracia, né? Eles estão utilizando a Lei de Segurança Nacional, da época da ditadura militar. A pessoa fica tanto... Fala aí. Os caras estão pedindo tanto ditadura militar, tanto golpe de Estado militar, eles estão utilizando uma lei lá da ditadura militar para calar vocês, para prender vocês por 17 anos, hein? Pelo menos acordem agora, pelo menos uma vez na vida, né? Para quem ainda acha que tem que ter intervenção militar, né? Pelo amor de Deus. Mas que ridículo, né? Qual o problema de ter referência ao comunismo? O Brasil é uma ditadura comunista mesmo. Qual o problema de falar isso? Isso aqui é uma opinião tão criminosa assim? Falar que o Moraes é um comunista, que o Moraes é associado com o Alckmin, que tem associação com Lula, né? Qual o problema disso? Todo mundo sabe que o STF virou puxadinho do Lula, virou virou assistência jurídica do Lula, né? Todo mundo sabe disso. Isso é atacar a democracia. Todo mundo sabe que o judiciário e o executivo estão de mão dadas, que o judiciário mina o legislativo, que o judiciário, isso é um golpe de Estado de verdade, o judiciário interrompe as decisões do legislativo. Tudo que o legislativo toma que é contrário ao Lula, o STF vai lá e julga errado. Mas enfim, né? Por hoje é só, espero que gostem do meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais para me ajudar na divulgação, inscrevam-se no meu canal no Rumble, né? Aí, ó, usando VPN, né? A lei brasileira não permite que a vítima julgue o próprio caso, afirmou a coluna painel da Folha de São Paulo, o presidente da OAB, Beto Simonetti. É isso aí, né? O juiz não pode julgar o próprio caso, né? Vítima não pode julgar o próprio caso, né? Abraço.